Êxodo capítulo 5, versículo 1. É necessário que você encontre a passagem, porque nós temos um princípio de ensinar somente o que está escrito nas verdades divinas. Esse é um princípio adventista, pregar somente a verdade e nada mais que a verdade. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou, diga amém? Amém. Oremos ao Senhor e peçamos a Ele sabedoria. Pai poderoso, Deus da eternidade, príncipe da paz, nós glorificamos o Teu nome nesse lugar, porque nós sabemos, ó Deus, que essa casa é propriedade exclusiva Tua. E por isso, querido Deus, reverentemente, nós queremos ouvir a Tua voz ecoando em nossos corações. Querido Deus, que de uma forma respeitosa possamos estar na Tua presença e que nós possamos, ó Deus, ter um encontro maravilhoso com a pessoa de Jesus. Obrigado, querido Deus. Aceita o nosso culto de adoração que está sendo erguido ao Teu nome, porque nós sabemos que somente Tu, Senhor Deus, é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Querido Deus, fala ao nosso coração, responde às inquietudes que nós temos, perdoa nossos pecados, são bênçãos, Senhor Deus, que nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Permitam que eu leia Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que eles me celebrem uma festa no deserto. Queridos, esses são os versículos, o versículo no qual nós vamos meditar essa manhã. E para que você entenda a essência desse versículo, você precisa entender quem está falando e para quem ele está falando. Aqui é um recado diretamente de Deus para a pessoa de Faraó. Deus tem um recado para o Faraó e ele escolhe pessoas. Deus tem um recado para algumas pessoas e Deus escolheu você. Deus tem um recado para você e Ele escolhe pessoas. Por isso, talvez nessa manhã, Deus tenha escolhido alguém para trazer um recado para você. E não necessariamente precisa ser um pregador. Pode ser um cantor, pode ser uma criança, pode ser um ancião da igreja, pode ser uma irmã da igreja, pode ser um adolescente. Quando Deus quer falar com você, Ele escolhe alguém. Mas nós precisamos ter sabedoria para ouvir e discernir a voz de Deus. Está aqui um convite, uma ordem. Deus disse a Faraó: deixe o meu povo sair. Sair da onde? Sair de dentro do Egito. Porque o povo de Deus estava sendo escravizado. E não foi 1 ano, 2 anos, foi 400 anos de escravidão. E Deus determina a Faraó: deixe o meu povo sair da escravidão. E queridos, para que era o convite de Deus? As pessoas precisavam sair de dentro do Egito para celebrar uma festa de adoração a Deus. Deus fez um convite à nação: eu quero que vocês saiam de dentro do Egito, para que vocês me celebrem uma festa. E aqui vem um raciocínio interessante, porque ainda há dentro da igreja alguns cristãos que pensam que porque você é um cristão, você tem que andar de cabeça baixa, batendo com a Bíblia no peito, dizendo que é crente. Mas a palavra de Deus diz que a pessoa liberta em Cristo Jesus é uma pessoa feliz. Se você é uma pessoa triste, você não celebra festas. Deus libertou você para que você celebrasse uma festa de adoração. Deus escolheu você para que você cantasse um cântico de adoração. E aí, quando nós chegamos na casa de Deus, o nosso cântico é da boca para fora. Isso quando sai. Mas Deus convocou a nação para celebrar uma festa. E festa de quê? Festa de alegria por ter sido libertado da escravidão. Deus determinou as pessoas que saíssem da escravidão. Queridos, um dia Deus nos chamou para nós sairmos da escravidão espiritual que nós vivíamos. Mas para que Deus nos chamou? Para que nós celebrássemos uma festa. Porque
Queridos, aqui Deus está dando um recado para Faraó, mas nessa manhã Deus está dando um recado para você: saia de dentro do Egito, para que você me celebre uma festa. Quer celebrar uma festa para Deus? Então você precisa sair do Egito. O Egito da multidão, o Egito de alguns princípios errados, o Egito de alguns pensamentos errados, o Egito de algumas páginas da internet errada, o Egito de algumas músicas erradas. Nós precisamos nos libertar da escravidão do pecado, porque nós precisamos celebrar uma festa. Hebreus capítulo 8, se eu não me engano, diz que haverá um dia que a terra vai descansar e o povo de Deus vai celebrar uma festa. A Bíblia também diz que o povo vai cantar o cântico de Moisés. Você está preparado para cantar esse cântico? Você esqueceu que você tem um cântico para cantar para Deus? Como está sendo a nossa vida? Estávamos falando na escola sabatina sobre a vida de Jó. Jó foi um homem que estava tranquilo em casa, com tudo do bom e do melhor. De repente chegam algumas pessoas para lhe contarem notícias ruins. Alguém disse para ele que o filho tinha morrido, os filhos tinham morrido, e antes que ele tivesse tempo de chamar a funerária, veio outro dizer que as coisas dele estavam se acabando, que a fazenda tinha sido saqueada. Mas Jó não desanimou, ele veio à tribulação, ele acreditou que Deus estava no controle da vida dele. Sabe, queridos, nós precisamos confiar que Deus está sob o controle de nossas vidas. Nós esquecemos que Deus nos fez um convite para morarmos em cima da montanha, que Deus nos fez um convite para celebrarmos uma festa, e esquecendo desse convite, esquecendo dessa ordem, nós celebramos festas que não são de adoração a Deus. Eu não estou falando de festas que você pode estar indo, eu estou falando das festas que nós estamos fazendo dentro do santuário de Deus, trazendo imundície aonde Deus não pode habitar. Deus deu uma ordem: permita que o meu povo saia para que me celebre uma festa. Sabe, queridos, por que Deus queria que as pessoas celebrassem uma festa no deserto? Porque no deserto tinha espaço, todos poderiam caber para celebrar a festa de alegria, era uma festa de livramento. 400 anos vivendo na escravidão. Se você perguntar para uma pessoa que vive 900 anos e que nesses 900 anos viveu 400 anos sendo escrava, se você perguntar para ela se ela quer ser liberta, você acha que ela vai dizer que não? Muito cuidado com a resposta, porque Deus apareceu para o povo 400 anos depois da escravidão e deu uma ordem para que eles saíssem da escravidão. E de repente o povo começou a se alegrar pela notícia: vamos deixar de ser escravo, vou deixar de viver dependente das drogas, vou deixar de ter dependente dessa promiscuidade. Eu recebi um convite de Deus para ser liberto. Deus apareceu essa manhã para convidar a igreja para deixar de ser escravo. Deus está convidando a igreja para ser uma igreja livre. Ele diz que vai buscar uma igreja gloriosa, e é isso que Ele quer encontrar. Esse querido convite de Deus para você nessa manhã, para que você possa sair da escravidão. O convite foi estendido para as pessoas, e de repente o rei Faraó não permitiu que as pessoas saíssem. E, queridos, muitas vezes, para que nós possamos sair da escravidão do pecado, alguma coisa muito ruim precisa acontecer em nossas vidas, porque é o único momento que nós achamos que precisamos de Deus. Deus, Ele não criou dor, Deus não criou sofrimento, mas muitas vezes Deus precisa usar o sofrimento para trazer você mais perto dEle. Se não fosse a dor, se não fosse o sofrimento, muitas pessoas não estariam aos pés de Jesus. Conheço pessoas que nos últimos minutos de vida reconheceu que Deus era o dono do universo e resolveu se entregar a Jesus. E está Faraó ali achando que manda em tudo, e disse: eu não conheço a Deus, eu não vou deixar essas pessoas sair daqui, eu quero que eles continuem sendo escravos. E de repente
No meio da noite, diz o Espírito de profecia, exatamente à meia-noite, o anjo do Senhor passou pelo arraial, pelo meio dos egípcios, pelo meio do Egito, visitando a casa dos egípcios, e o anjo do Senhor ceifou a vida dos primogênitos, desde o filho de Faraó até o filho dos animais. Os mais velhos foram ceifados a vida. Foi nesse momento que Faraó entendeu que precisava deixar o povo sair para celebrar uma festa. Sabe, queridos, nós sabemos que nós precisamos sair, nós sabemos que nós precisamos celebrar uma festa, mas enquanto a vida não tira alguém que nos ama, enquanto a vida não tira uma pessoa que nós amamos muito, nós não entendemos e nós não queremos sair de dentro do Egito. Quer celebrar uma festa? Então você precisa determinar, você precisa sair de dentro do Egito. E querido, se você sair daqui com o pensamento que você entrou, se a mensagem for bonita para você, se a música for interessante, mas se você não mudar seu hábito lá fora, a mensagem não adiantou de nada. Porque Deus te convida, mas Deus não te obriga. O convite foi feito, as pessoas precisavam sair de dentro do Egito, precisavam celebrar uma festa, e Deus então apareceu, e o sofrimento tocou o coração de Faraó, e Faraó entendeu que Deus era o dono da vida. Você vai esperar Deus mostrar para você, ou a vida mostrar para você que Deus é o dono da vida, ou você vai decidir sair para celebrar uma festa para Deus no deserto? Sabe, queridos, o povo de Israel celebrou uma festa no deserto, mas a Bíblia diz que você vai celebrar uma festa em cima da montanha, na Nova Jerusalém. Sabe, querido, estava uma multidão, 600 mil pessoas saíram de dentro do Egito, contando somente homens de 20 anos para cima, homens de guerra. Numa contagem humana, aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram de dentro do Egito. Saíram da escravidão de 400 anos, mas a saída do povo de Israel é um espelho, é um reflexo para a nossa vida espiritual, porque eles saíram de dentro do Egito para uma terra que mandava leite e mel, mas Deus não disse que a trajetória seria fácil, Deus não disse que a trajetória seria só de abundâncias. Precisavam passar por tribulações para entender o valor de entrar nas portas da cidade. E quando eles saíram para celebrar uma festa, estavam cantando felizes, andando pelo deserto, porque tinham sido libertados. E assim, a nossa atitude quando nós somos libertados da escravidão do pecado, nós começamos a cantar, nós começamos a orar, começamos a ler a meditação, lemos a lição da escola sabatina, porque nós somos gratos a Deus. Mas o tempo vai passando em nossas vidas e nós começamos a nos perder no meio do deserto. Nós começamos a esquecer o que Deus fez por nós lá dentro do Egito. Nós esquecemos o milagre que Deus fez para que nós pudéssemos estar aqui essa manhã. E por isso a nossa falta de interesse em adorar a Deus com sinceridade. Por isso no momento de oração, no momento dos pedidos, você olha para o professor e diz: eu não tenho nenhum motivo para agradecer a Deus. Eu não tenho agradecimento a Deus. Querido, você está vivo. Você está aqui na presença de Deus. E você acha que não tem motivo para agradecer? O povo de Israel começou a se esquecer do milagre que Deus tinha feito dentro do Egito, passando de madrugada e ceifando a vida de muitos egípcios. E a nossa vida na caminhada cristã, amigo, também é do mesmo jeito. Nós começamos a andar e começamos a esquecer o que Deus faz em nossas vidas. E aí quando vem a dificuldade, nós pensamos que Deus é mau, nós pensamos que Deus não existe. Quando a doença e o desemprego tocam a porta, nós pensamos que Deus não está vendo a nossa oração. Quando tem alguém na UTI de um hospital, nós esquecemos que Deus é o dono da vida. Nós duvidamos do caráter de Deus, porque nós nos perdemos no deserto da vida. Nós nos esquecemos do milagre que Deus fez em nossa vida. O povo de Israel saiu cantando feliz, e a Bíblia diz que eles pegaram muita riqueza dentro do Egito, que pertenciam a ele. Saíram ricos de lá. Você foi liberto da escravidão, e Deus escolheu você não para ser pobre, Deus escolheu
queridos, o nosso problema é nos acostumar com o Egito, com a teoria do Egito, com os princípios do Egito. O povo de Israel saiu de dentro do Egito e estava muito rico, e começou a andar pelo deserto, e estava tudo muito tranquilo, estava tudo muito bom. Deus era maravilhoso, porque não tinha ninguém doente, porque a conta do salário, o salário no banco estava altíssimo, a conta corrente estava gorda, porque os filhos estavam com saúde. Estava maravilhoso andar no deserto e clamar o nome de Deus. Estava maravilhoso fazer festa para Deus, porque minha vida estava perfeita. Mas o povo de Israel, quando chegou em determinado ponto, começou a escurecer, amigo. E na sua vida cristã também vai começar a escurecer. Por isso que teu cristianismo não pode ser um cristianismo fajuto, não pode ser um cristianismo falso e mentiroso. Você precisa acreditar, conhecer o caráter de Deus que você serve, porque quando a dificuldade bater na tua porta, você vai entender que Deus não abandona você. Salmo 23, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Sabe, queridos, o povo de Israel, 2 milhões de pessoas andando pelo sol escaldante, sabendo que Deus tinha uma promessa, e de repente o sol escureceu, de repente as coisas começaram a ficar diferentes, de repente o desemprego tocou na porta, de repente a doença tocou, e agora eles começaram a ficar preocupados, e o Deus que tinha libertado eles do Egito começou a sumir da mente deles. Sabe, queridos, quando a dificuldade aparece, Deus começa a sumir da nossa mente, porque nós não conhecemos o caráter de Deus, porque nós não buscamos a fundo conhecer, a ter relacionamento com o nosso Deus. Ele disse: eis que eu estou contigo até a consumação do século. De repente o povo de Israel está andando no meio do deserto, e eles se deparam com um rio transbordando. Eles de repente olham para um lado com uma vontade de sair dali, e eles olham e tem montanhas que não davam para escalar. Olham para o outro lado, montanhas impossíveis de subir. Olham para trás e vê o exército do Egito subindo poeira, porque vinham com toda a fúria para matá-los. Olham para frente e agora não dá para atravessar porque o mar está transbordando. Diz a Ellen G. White: o único dia que transbordou foi aquele dia. E, queridos, o que você faz na sua vida quando não tem mais solução? Para onde você corre quando você vê que não tem mais para onde você correr? Para onde você vai? Para quem você clama? Para quem você busca ajuda quando você percebe que não tem mais solução? Já tentou de tudo, já procurou palestras motivacionais, já fez consulta com psicólogo, com psiquiatra, já correu para todos os lugares e não encontrou solução. Para onde você vai quando não tem mais solução na sua vida? Querido, quando você não conhece o caráter de Deus e chega num momento desse, você entende e começa a pensar que Deus te abandonou e que Ele vai deixar você morrer ali na beira do mar. Mas Deus disse: eu sou contigo, não te assombres, não se desespere, porque a minha destra fiel está com você. Sabe, querido, nós precisamos conhecer o caráter do Deus que nós servimos. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos não é de pedra, não é de pau, Ele é Deus vivo. O povo de Israel começou a se esquecer do milagre que Deus tinha feito, e assim a igreja também esquece do Deus que nós servimos. Vamos levar nossa vida cristã de qualquer jeito, porque Deus esqueceu de nós, Deus nos abandonou, Deus não existe. Não vamos prestar reverência a Ele, porque Deus não liga para isso. O povo de Israel tinha esquecido do princípio. E sabe, queridos, o que nós fazemos quando não tem mais solução para nossas vidas? Está o povo de Israel ali com uma promessa: sai da escravidão. Eu libertei vocês da escravidão com mão poderosa, e com mão poderosa eu vou continuar vivendo ao lado de vocês. Sabe, queridos, talvez eu esteja pregando para alguém que se sente escravizado por alguma coisa. Talvez você se sente escravizado por alguma fraqueza, algum pecado que consome você. Mas Deus disse: filho, eu posso ajudar você.
Você tenta de tudo, você faz de tudo para solucionar o problema da sua escravidão. Mas Jesus disse: filho, eu sou o caminho. Eu sou o único que posso ajudar você, filho. Para de procurar soluções humanas. Para de tentar resolver o problema da sua escravidão sozinho. Eu posso ajudar você, filho. Você pode correr para os meus braços que eu vou ajudar você. Sabe, queridos, o nosso problema é que quando nós nos sentimos escravos do pecado, nós corremos e nos escondemos e sofremos sozinhos. Não pedimos ajuda para Deus. Choramos no braço do amigo, choramos no braço do pastor, choramos no braço das pessoas que nós conhecemos, mas nunca choramos nos braços de Jesus. E Jesus, com sua voz, ecoa pelo universo: filho, eu conheço que você está escravo do pecado, então corre para os meus braços que eu vou libertar você. Sabe, queridos, o povo de Israel está de repente na frente daquela tribulação e não sabe mais para onde ir, não sabe para onde correr, e toma uma atitude humana que existe em mim e em você, a atitude do desespero e da desconfiança, porque não conhece o caráter de Deus. E eles começam a perguntar: aonde Deus está? Por que ele não deixou nós morrer lá dentro do Egito? Preferiam voltar para ser escravo do que confiar na promessa de Deus. E assim, queridos, a natureza humana toma essas atitudes numa situação de desespero. Não sabe para onde correr. Há uma semana atrás, passou uma reportagem no jornal de um homem que matou a família e tentou se suicidar, porque ele era um empresário muito rico e percebeu que estava entrando em falência e tinha medo que a família ficasse pobre e não soubesse como sobreviver na pobreza. Desespero, porque não sabe para onde correr, não sabe para onde ir. As pessoas mandam você solucionar seus problemas procurando a macumba, a feitiçaria, a energia interior. Mas Jesus diz: filho, eu sou o caminho para resolver teu problema. Não te esquece do que eu fiz lá com o povo de Israel. Não esquece dos milagres que eu já fiz na sua vida. Eu posso fazê-los de novo, ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que você não acredite em você mesmo. Eu sou Deus e eu posso livrar você de novo. Essa é a promessa que Deus está fazendo para você, amigo. O povo de Israel está ali de repente precisando confiar em alguma coisa, de repente precisando de uma mão, de uma ajuda, e eles começam a se desesperar porque não tem solução alguma. Precisam de um horizonte, precisam encontrar um caminho. E quando eles percebem que não tem mais solução, eles correm para Deus, para dizer: Deus, o que o Senhor vai fazer na minha vida? Depois de tentar resolver o problema sozinho, eles correram para Deus e disseram: Deus, e agora? O que o Senhor vai fazer na nossa vida? Sabe, queridos, Deus, ele não é parecido com os seres humanos, que quando você cai, ele joga em pedra em você. Deus não é parecido comigo, que se você de repente cair na vida espiritual, talvez eu julgue você. Deus é bondoso e misericordioso, porque se você correr a Ele vai te dar uma nova vida, não se importando com o que aconteceu naquele dia para trás. Deus ama você e Ele tem a solução para libertar você da escravidão do pecado. Sabe, queridos, as pessoas estavam desesperadas e no ato de desespero e não de confiança, correram para Deus. E Deus, de repente, através da pessoa de Moisés, disse: por que vocês estão clamando para mim? Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, por que você está clamando para mim? Moisés poderia ter olhado para Deus e dito assim: Deus, porque você é o único que pode nos ajudar. Mas sabe por que Deus perguntou para Moisés? Porque Deus disse que se o povo te tocasse com o pé na água, o mar tinha ordem do céu para se abrir ao meio, para que eles passassem. Eles não precisavam orar, eles não precisavam clamar, eles não precisavam entrar em desespero, eles simplesmente precisavam andar. E quando eles tocassem no meio da água, o mar se abriria. Sabe, queridos, talvez você está sentado no banco dessa igreja hoje, mas está escravizado pelo pecado, e você se pergunta: Deus, quando o Senhor vai poder me ajudar? O que o Senhor vai fazer da minha vida? E Deus está dizendo: filho, simplesmente pisa na água,
Confia porque eu estou contigo. Não se desespere, não se assombre, porque a minha destra fiel está contigo. Sabe, queridos, não importa quem seja você, não importa o que você fez, a Bíblia diz que para Deus você é a coisa mais linda que Ele tem. Se você não tivesse importância para Deus, Deus não teria saído do céu para morrer por você na cruz do Calvário. Tamanho é o seu valor, que Deus deixou de ser Deus e Espírito para se tornar homem pela eternidade, porque Ele ama você. Sabe, queridos, no momento que você entender que não tem solução para a sua vida, no momento que você pensar que Deus não pode te ajudar, no momento que você achar que você é tão pecador, que você é tão escravo do pecado, que você precisa sair, Deus está dizendo: filho, a única coisa que você precisa fazer é segurar a minha mão. A única coisa que você precisa fazer, filho, é clamar por ajuda. E, queridos, não interessa quem seja você, não interessa o seu caráter, a Bíblia diz: todo aquele que clamar por socorro será salvo. Todo aquele que vier a mim, não interessa do caráter, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Jesus, é impossível para Ele abandonar você, porque Ele ama você, querido. Ele nunca vai desistir de você. Não importa o tempo que tenha passado, não importa o que tenha acontecido, não importa o que você tenha feito na sua vida, não importa o quanto você passou escravizado, não importa o quanto você se afundou na vida espiritual, Deus ama você e Ele nunca vai desistir do caráter, Ele nunca vai desistir de mudar a sua vida. Sabe, queridos, talvez eu pudesse estar pregando sobre alimentação, para que você parasse de comer carne, não bebesse refrigerante, tomasse outras coisas, mas, queridos, existe algo mais importante a ser pregado. Claro que a alimentação é nosso princípio de saúde, mas eu quero que você seja um vegetariano apaixonado por Jesus. Eu quero que você seja uma pessoa que aprenda a conhecer o caráter de Deus. Sabe, querido, 2 milhões de pessoas não sabiam para onde ir, 2 milhões não sabiam para onde correr, 2 milhões de pessoas não sabiam o que tomar, a decisão que tomar. Mas talvez aqui hoje tenha uma só pessoa que não sabe mais para onde correr. Talvez só tenha uma pessoa aqui, e eu não sei quem é, Deus o sabe, que precisa de uma resposta, que precisa de um caminho, que precisa de uma solução, que precisa ouvir dizer: Deus, fala para mim que você me ama ainda, fala para mim que você não desistiu. E, queridos, eis aqui a palavra de Deus essa manhã para dizer: filho, eu nunca desisto de você, porque ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ainda mama, eu, todavia, nunca vou me esquecer de você, diz o Senhor. Sabe, querido, o teu nome está escrito na mão do Senhor Jesus. Esse que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, e a minha presença está continuamente perante você. No momento que você não acredita, no momento que você acha que não tem solução, no momento que você está escravizado e você acha que Deus te abandonou, esse é o momento que Ele está falando: filho, eu nunca vou deixar você sozinho, eu nunca vou permitir que você morra sem ter a oportunidade de voltar para casa. Sabe, queridos, talvez nós nos sentamos aí no banco da igreja, nos sentamos na plataforma, bonitos, cheirosos, arrumados, mas por dentro nosso caráter está apodrecendo, estamos escravizados pelo pecado, e nós esquecemos que Jesus nos fez um convite para sair, para celebrar uma festa. Haverá um dia, querido, que você e uma multidão de pessoas vestidas de branco, segundo o Apocalipse, se reunirão na maior campal do universo, onde milhares de pessoas estarão reunidas para glorificar o nome de Deus, para cantar o cântico de Moisés, o cântico da libertação. E sabe, querido, não tem motivo algum para você pensar que você não merece estar lá, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aonde Ele estiver, você também tem o direito de estar. Haverá um dia que o céu vai se abrir, que a constelação de Órion vai se rasgar no meio, que as nuvens vão se dobrar como se fosse um tapete, e o Senhor Jesus voltará para buscar você.
porque Ele nunca esqueceu de você, querido. A igreja pode esquecer, os amigos podem esquecer, mas Deus não esquece de você. Esse que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Sabe, querido, Jesus está nos chamando para que nós possamos celebrar uma festa no deserto. Naquele dia, em cima da montanha, nós vamos cantar louvores de adoração a Deus. Naquele dia nós vamos dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque naquele sábado de 5 de novembro, eu estava na igreja e eu senti o Senhor sentado ao meu lado e me convidar para sair da escravidão. Eu estava pregando numa igreja muitos anos atrás e um irmão me convidou, me chamou e disse: irmão, eu gostaria que você orasse pela minha filha, ela tem 15 anos. E eu precisei cortar a tomada da televisão, porque ela é uma escrava da televisão. Para que ela pudesse parar de assistir as coisas que não devem, eu precisei cortar a tomada da televisão. Sabe, queridos, o que será que Jesus precisa cortar de nossas vidas para que nós possamos deixar de ser escravos? Será que Deus está querendo cortar de nossas vidas para que nós possamos ter a oportunidade de celebrar uma festa lá em cima da montanha? Sabe, queridos, eu não sei o que você quer falar para Jesus quando você vê pela primeira vez. Eu não sei o que papo você quer trocar com Deus. Eu não sei que conversa você quer conversar com Jesus sozinho lá na eternidade. Mas, queridos, eu sei que nós temos muito para agradecer a Ele por tudo que Ele fez em nossas vidas. Sabe, queridos, Deus, Ele nunca vai desistir de você. E foi por isso que essa manhã Ele veio convidar você para sair da escravidão, para segurar no braço poderoso de Jesus. Sabe, queridos, não importa como esteja a tua vida espiritual, não importa se ela esteja fortalecida, não importa se ela esteja fraca, Deus está convidando você a segurar no braço poderoso de Jesus. Deus está convidando você para fazer uma festa. Sabe, queridos, como eu disse no início, Deus Ele convida, mas Ele não obriga você a vir. Conta-se uma história, uma ilustração, que Deus estava andando, passeando pelo universo. De repente Ele encontra Satanás com uma caixa debaixo do braço. E Ele pergunta para Satanás: Satanás, o que você tem nessa caixa? E Satanás diz: então, aqui dentro dessa caixa tem algumas baratas que eu mantenho aprendidas aqui comigo, escravizadas aqui dentro dessa caixa. E Deus disse: então, deixa eu ver essas baratas. E então Satanás abre a caixa e diz a ilustração. E Deus vê o ser humano, a caixa cheia de pessoas. E Ele disse: Satanás, eu quero que você liberte essas pessoas. E ele disse: não, não é assim. Eu posso libertá-los, mas para libertá-los você tem que pagar um preço. E então diz a história que Deus pergunta para ele: quanto você quer para libertar o ser humano? E ele diz: eu quero ver o diamante das suas lágrimas, eu quero ver as rosas do seu sangue, e depois que eu ver isso, então eu libero eles. Mas enquanto isso, eles vão continuar escravos dentro da caixa. E a história diz então que Jesus veio, morreu por nós, derramou seu sangue, derramou sua lágrima, e depois de ter feito isso, voltou e encontrou Satanás de novo com a caixa cheia de ser humano. E ele disse: olha aí, Satanás, agora eu entrego para você as minhas lágrimas, o meu sangue, e agora então você precisa libertar os seres humanos que estão nessa caixa. E diz a história que Satanás olhou para Jesus e sorriu de uma forma debochada e disse: como você é tolo. E abriu a caixa perto dele, abriu as portas da caixinha e disse: eles não estão aqui porque eu estou escravizando eles, eles estão aqui porque eles querem. Diz que ele abriu a caixa e as pessoas não saíam. Sabe, queridos, quantas vezes nós estamos aqui não porque o diabo está nos obrigando, mas porque nós queremos continuar escravos, porque nós queremos continuar vivendo a mesma vida. Muitas vezes nós
vai chamar você para uma nova transformação. E sabe, queridos, não importa quantos anos de igreja você tem aqui, não importa como esteja a sua vida espiritual, se você quer segurar no braço poderoso de Jesus essa manhã, não é depois, é amanhã não, é hoje. Se você quer segurar no braço poderoso de Jesus, enquanto o ministério estiver cantando, você precisa dar o primeiro passo e pisar dentro da água para você ver o mar se abrir. Enquanto o ministério estiver cantando, eu gostaria que você se levantasse e se aproximasse o mais perto possível do santuário, para que nós pudéssemos juntos entregar nossa vida, nosso caráter a Deus. Que Deus possa falar ao nosso coração.